Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, bem-vindos, como é que você tem passado? Reinando em vida? Estamos reinando em vida, estamos aí diante de mais uma parte desse estudo glorioso que nós estamos fazendo sobre o pecado, né? Mas antes de entrar no tema propriamente dito, no último vídeo eu usei uma expressão, eu até fiz uma brincadeira, usei uma palavra de linguagem, né, muito usada na comunicação que se chama ironia, né? Então eu falei que nós deveríamos colocar o copo, né, o copo sobre a mesa e depois tomar água. Não me lembro bem, isso aí que foi uma ironia. Claro que eu falei isso que é porque nós não fazemos isso. Nós não, em graça, não temos o hábito de às 18 horas, já que está indo ao ar 18 horas ou 18 e pouquinho aí, não sei, usar esse tipo de religiosidade, né? Esse tipo de rudimento, usar ali o copo como algo que fosse abençoador. Você até pode tomar uma água aí, tá bom, querido? Tranquilo, mas isso é para deixar aí os abençoados bem sossegados, porque teve um abençoado em específico que me abordou lá no WhatsApp, porque eu tinha usado essa figura aí, que era uma ironia. Claro que eu nunca vou falar um negócio desse, né, abençoado? Estamos entendidos aí? Bom, então vamos continuar de onde paramos? Vamos lá? Se você não viu as outras partes, eu quero te convidar a ver desde o começo para que você possa entender. Porque estamos construindo uma linha de raciocínio. Porque tirar o pecado que foi implantado na mente das pessoas é muito difícil do que se imagina. De tanto ouvir os religiosos falarem pecado, né? Porque a primeira coisa que imaginamos sobre pecado é que pecado é qualquer coisa errada e má. E temos aprendido que pecado não é isso. Pecado pode ser coisas erradas e más. Pode ser sim. Porém, não podemos achar que pecado é o que achamos de moral ou imoral ou amoral, tá bom, abençoado? Não se enquadra na perspectiva humana sobre o erro, tá legal? Então, nós estamos vendo Paulo discorrendo sobre o assunto pecado na carta que ele escreveu aos Romanos. E a ele foi revelado algo sensacional que nos ajudará a entender porque, além de ser retirado a lei de Moisés do mundo, foi necessário saber de outra coisa, que é a nossa carne. Aliás, é na nossa carne onde se encontram os desejos enganosos, onde Paulo trata disso lá na carta de Paulo aos Gálatas, se não me engano, no capítulo 4, tá bom? Vamos então ao versículo onde nós paramos, e foi no capítulo 7 de Romanos, versículo 18 ao versículo 20, e aqui eu começo essa parte. E diz ali o texto: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, veja bem, Paulo primeiro fala em mim, né, se referindo a ele. Depois ele mesmo se corrige, né? Não é em mim, é na minha carne. Mostrando muito bem essa dicotomia, tá bom? Entre carne e espírito, tá bom? Paulo vai começar a dar uma aula sobre isso. Então, Paulo, vamos voltar. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, quer dizer, em mim não, na minha carne. E eu não sou carne, eu sou um espírito. Tá entendendo? Então a lei foi retirada, e o pecado também. Porém, Paulo descobre que nele não habita bem algum. E agora? Na carne, né? E a carne não é ele. Porque Paulo é um espírito perfeito como eu e você. Agora ele mostra que mesmo a lei não estando escrita em algum lugar porque ela foi anulada, ou melhor, ela perdeu o seu efeito, de alguma forma agora a lei estava dentro dele. Ou seja, dentro dele não, na carne dele. Veja Romanos capítulo 7, versículo 21, para você entender muito bem isso que nós estamos falando, tá bom, pessoal? Isso é Bíblia. E tá ali, olha. Versículo 21 diz: acho então esta lei, a lei está ali. O que Paulo fala aqui é a consciência de pecado, que é pior que o pecado, porque passa pela moral. Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Está comigo não, na minha carne. Sempre lembrando aquela correção de que Paulo fez lá em cima, não é verdade? Então agora a luta ela muda de foco. Por isso que não basta saber somente que a lei foi retirada e o pecado não traz mais condenação. Não é só isso, porque agora tudo isso está dentro de mim. Quer dizer, dentro de mim não, na minha carne.
Aí começa a aula, como vencer a carne, mesmo habitando em um corpo de debilidades. E esse é o corte dessa mensagem. Versículo 22 agora, vamos avançando nesse conhecimento. Aí, abençoado. Diz o texto, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então Paulo fala de um homem interior. E esse homem é o homem espiritual. Esse tem prazer na lei de Deus. Agora, na carne, se cuidem. Então, a motivação de fazer as coisas certas passa a ser o quê? A motivação do homem espiritual. Por isso que eu sempre digo, queridos, quando nos é revelado esse evangelho, esse conhecimento, quando nos é aclarado, quando é iluminado nossos olhos, tudo que aprendemos lá no falso cristianismo, no cristianismo comercial, é substituído por quê? Por uma mente iluminada. Veja como era antes lá no sistema religioso. A gente fazia para ser, não é verdade? E quando chegamos em graça, essa revelação nos traz outro conhecimento. Nós somos, por isso fazemos. E sabemos o que fazemos, tá? Porque o sistema religioso usa a carne para se purificar, para se sentir melhor que os outros. Então, por isso que o irmão que jejua mais lá no sistema religioso, o irmão que ora mais, que está sempre no monte, esse é apontado um homem de Deus, um homem quase perfeito. É assim, não é, queridos? Claro que é, né? E nós não precisamos fazer nada disto. Nós sabemos que somos perfeitos, com uma só oferta, com um só sacrifício. Estamos sem rugas, sem manchas, e não foi o nosso sacrifício. Não foi isso que nos colocou aqui, foi Deus. Foi Deus. Ninguém em graça chega, em graça, Deus nos conduz, Deus nos convida. Porque hoje tudo está na mente. Se no sistema tudo está na carne, no abençoado que vive o verdadeiro cristianismo, está onde? Na mente. Vamos ver agora o que Deus está nos revelando nos versículos 23 e 24 aí, mesmo de Romanos capítulo 7. Está ali. Mas vejo nos meus membros outra lei, por isso que não podemos usar a carne, que batalha contra a lei de quem? Do meu entendimento. E onde está essa lei do entendimento? No homem interior. E me prende debaixo da lei do pecado, que está onde? Nos meus membros. E aí Paulo fala, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então Paulo, se achando o mais indigno de todos os homens, dá a resposta para vencer essa luta no versículo 25. Acompanhe comigo aí, abençoado. Olha só que maravilha. Miserável homem que sou. Aí Paulo fala depois, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, porque somente em espírito, mas com a carne, a lei do pecado. Ele chega à seguinte conclusão, não dá. A carne está entregue, mas eu vou continuar lutando. Eu vou continuar a batalha da minha vida. E é a batalha do meu entendimento espiritual contra o meu homem carnal. E eu sei que vai ter horas que a minha carne vai escorregar, mas ainda assim, na carne vai continuar assim. É isso que Paulo está dizendo. Porém, no meu espírito, eu continuo mais que vencedor. Eu continuo intacto. Eu continuo sem condenação. Perfeito, sem manchas e nem rugas. E essa é a nossa luta, abençoados. Por isso que precisamos saber que apesar de estar em um corpo de debilidade, nós não somos esse corpo de debilidade. Somos, que diz lá em Romanos mais na frente, o grande tesouro por dentro. Por isso, meu irmão, eu não sei o que você está atravessando na sua vida. Talvez lá atrás você cometeu aí algo que não foi bom e hoje está pagando. E vai pagar, e tem que pagar. Porque isso é justo. Mas a sua ficha com Deus está limpinha. O seu interior, o seu entendimento tem que estar com essa consciência limpa. Tanto que na continuação do versículo 25 aí de Romanos capítulo 7, começa o capítulo 8 de Romanos, né? E você sabe que em uma carta não tem capítulo nem versículo, né? Carta é uma continuação, e essa é a continuação do versículo 25 do capítulo 7. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você, meu irmão, em meio a lutas e tempestade, em meio às mais densas trevas, e se você conseguir manter a sua mente sem condenação, sem a consciência do pecado, eu te digo que você estará reinando em vida. E isso é uma outra vida que Deus está te dando.
Você pode estar aí em um presídio cumprindo sentença, pode estar lutando aí para se manter longe do vício. Quem sabe aí você é uma mãe que vê seu filho se perdendo aí para o tráfico de drogas, eu não sei. Mas se você tiver uma limpa consciência, sabendo discernir essa dicotomia de carne e espírito, abençoado, você já pode se declarar mais que vencedor. Essa é a verdade. É isso que Paulo está ensinando para nós. Sem pecado, sem condenação. Entendidos, abençoados? Estamos entendidos aí? Entenderam muito bem essa passagem? Bom, então estamos chegando ao fim de mais uma parte dessa mensagem. Essa mensagem gloriosa em que estamos abordando o pecado. E no próximo vídeo, Paulo vai falar sobre eleição, predestinação e continuará nos mostrando por que carne e sangue não herda o reino de Deus. Bom, abençoados queridos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos aí e até o nosso próximo encontro. Graça e paz.